crédito do agronegócio voltou a ganhar tração com o aumento das emissões de CRAs e também de FIAGROS. Somaram bilhões ao setor. Isso não quer dizer que o agro ainda enfrente desafios. Um exemplo disso são os gargalos nos portos, que ainda causam prejuízos no segmento rural. Outro ponto de destaque é o acordo Mercosul e União Europeia, que deve trazer fortes ganhos ao setor. Para repercutirmos tudo isso e muito mais, vamos conversar agora com Tereza Cristina, senadora e ex-ministra da Agricultura. Ela está acompanhada do nosso diretor de jornalismo em Brasília, Daniel Hittner, e também de Fernanda Pressinodi, editora do CNN Agro. Uma ótima tarde a você, Tereza Cristina. Obrigado por ter aceito o nosso convite. E, claro, uma ótima tarde a você, Daniel Hittner. Obrigado pela participação. Gabriel, Fernanda, muito boa tarde, obrigado a vocês, boa tarde à audiência aqui do CNN Money e do nosso CNN AgroNews, a novidade da semana na CNN, e a senadora Tereza Cristina, ex-ministra, muito gentil conosco, muito obrigado, participando aqui desse nosso segundo dia de CNN AgroNews. Senadora, muito obrigado, e já queria inclusive começar com a senhora, abordando esse acordo depois de 26 anos, Mercosul-União Europeia, que agora precisa da ratificação legislativa, e a gente percebe a Câmara e o Senado muito empenhados, e a senhora, muita gente fala que a senhora vai ser a relatora aqui do acordo no Senado, porque inclusive a senhora fechou as negociações em 2019, depois elas foram reabertas. Mas eu lhe perguntaria, do ponto de vista, principalmente do agro, que é um dos setores tidos como grandes ganhadores do acordo, o que se imagina como debate aqui ao longo da tramitação? A gente teve lá na União Europeia o processo de salvaguardas, que não permite que o agro tenha um crescimento muito robusto das exportações, porque senão vem as salvaguardas. É possível a gente pensar em alguma contramedida por aqui? Inclusive, isso foi debate da FPA na semana passada. O que a senhora poderia avaliar para a gente? Muito obrigado novamente pela participação. Primeiro, eu quero dar uma boa tarde e cumprimentar a CNN por esse programa do agro, que tem um modelo um pouco diferente dos outros que estão aí. Que é muito importante que a sociedade tenha conhecimento daquelas matérias sobre o agro, né, no dia a dia, que às vezes fica numa bolha só falando para a gente que é do agro. Então, eu estou muito feliz com esse formato do programa, quero parabenizá-los, eu tenho certeza que nós vamos poder levar muitas informações à sociedade que às vezes distorce um pouco o papel do agro no Brasil. Acordo Mercosul-União Europeia, eu tive o privilégio, eu considero isso um privilégio, de estar à frente do Ministério da Agricultura em 2019, no governo do presidente Bolsonaro, onde o ministro Paulo Guedes fez muita questão que esse acordo saísse da gaveta, porque ele estava engavetado, e que nós pudéssemos levá-lo novamente à mesa de negociações e voltar a debatê-lo e fechar esse acordo naquele momento. E assim foi feito, foi um ano de negociações muito intensas, que culminou com 2019 em Bruxelas, onde nós sentamos todos para os ajustes finais do acordo. O agro sempre é o problema em todos os acordos. Eu vou até fazer agora uma correlação. A Europa acabou de assinar um acordo, a União Europeia, com a Índia. Foi muito fácil. Por quê? Tiraram o setor agrícola, puseram só os outros setores. Porque a agricultura, os agricultores europeus, eles têm muita resistência, principalmente ao agro brasileiro, porque eles nos veem como grandes concorrentes, né? O Brasil não tem infraestrutura, nós somos um país continental, nós fizemos uma agricultura tropical que eles não acreditavam e é um sucesso hoje, né? Então, hoje nós colocamos medo nos agricultores europeus, porque nós somos mais competitivos. Nós conseguimos produzir 3 safras num único espaço no ano, né? Coisa que quem está lá no clima temperado não consegue, só quem está aqui. E nós fizemos uma agricultura altamente tecnificada e, por isso, hoje, nós amedrontamos não só a Europa, mas outros países pela nossa competência nesse setor. E o acordo Mercosul, ele foi muito bem, até que travou
no agro, né, para o fechamento final. Eu cheguei a acreditar lá naqueles momentos finais que a gente não fecharia esse acordo, né? Mas acordo, como eu disse hoje na comissão, todo mundo tem que ceder um pouco. Então, nós cedemos um pouco, a Europa, o bloco europeu cedeu também algumas coisas e chegamos a um bom termo e o acordo, então, naquele momento, em 2019, foi fechado. Só que depois tem uma série de burocracias e acontecimentos e a ratificação que precisa ser feito, não só pela Comissão Europeia, pelo Parlamento Europeu e depois por cada país dos 27. E no Mercosul a mesma coisa, esse acordo não é do Brasil, esse acordo é do Brasil, da Argentina, do Paraguai e do Uruguai. Bom, nós agora, finalmente este ano, ano passado, aliás, foi o governo, e aí a gente tem que lembrar que isso é uma política de Estado, não é de governo, isso começou lá atrás, acho que no Fernando Henrique ainda, né? E esse acordo veio sendo discutido e agora, no ano passado, ele foi realmente... os países sentaram e mandaram para ratificação. Foi assinado no Paraguai em 17 de dezembro e agora nós aqui temos que fazer o nosso dever de cada país passar pelos seus parlamentos, discutir o acordo e nós estamos fazendo isso agora, começamos aqui no Brasil, que nós temos gente contra, gente a favor. Eu sempre costumo dizer, Daniel, que esse não é o acordo dos nossos sonhos, até porque ele ficou velho, né? Apesar dele ter sido mexido, mas ele ficou velho. As cotas nossas são muito pequenas, 99 mil toneladas de carne com cota com alíquota zero é muito pouco, né? Pelo tamanho hoje da pecuária brasileira, do que nós exportamos de carne, estou falando de carne bovina, 180 ou 160 de frango, também é muito pequeno. O Brasil é o maior produtor e exportador de frango do mundo, mas eu acho que é um começo, né? E nós vamos ter outras coisas muito boas nesse acordo, na área de inovação, de tecnologia, de investimentos, enfim, outras áreas também que vão trazer uma abertura maior para o Brasil, para nós alcançarmos aí 700 milhões de pessoas, mais de 700 milhões de pessoas, com um PIB da Europa de mais de 22 bilhões de dólares. Então, eu acho que esse acordo, ele não começa, as pessoas acham que amanhã ele começa a acontecer, não. Para alguns produtos, assim que nós votarmos aqui, podem começar enfim, todo esse trabalho de começarem as exportações daqui para lá e as importações de lá para cá. Mas, por exemplo, na agricultura, nós vamos levar aí alguns produtos até 14 anos para fazer toda a desgravação. Então, tem tempo do mercado se acomodar, aqueles que têm mais fragilidades, o governo brasileiro entrar com políticas públicas, como para proteger um pouco mais os produtores de vinho do Brasil, né? O pessoal de queijos, aqueles que vão ter que mudar de nome, achar nomes, mudar a marca, mudar a embalagem, enfim, ele é um acordo muito complexo. Por isso que ele tem mais de 4 mil páginas, só o anexo dele, né? Mas eu acho que ele, no geral, ele vai atender. Para a agricultura, nós vamos ter outras coisas para abrir e um ambiente de negócio mais favorável, por exemplo, nas causas que nós temos aí do bem-estar animal, que é uma coisa que preocupa o setor, nós vamos ter uma interlocução mais direta com a Europa, dos os produtos antibacterianos também, que é um outro problema. Enfim, tem uma série de detalhes, né? As identificações geográficas de produtos que nós vamos crescer. Então, ele é muito amplo, não dá para dizer se ele vai ser muito bom agora, mas eu tenho certeza que, no geral, no andar da carruagem, ele é bom. E, terminando aqui, que eu já falei demais, é o último acordo, né? Eu ouvi isso e gostei muito disso, porque eu concordo plenamente que é o último acordo no modelo antigo de OMC. Os novos, né, com essa nova geopolítica, geoeconomia aí, que o presidente americano tem feito aí as discussões dos acordos e das tarifas, isso mudou completamente. O nosso deve ser o último grande acordo nos moldes antigos. Então, daqui para frente, será uma outra coisa. Mas eu acho que o Brasil ganha e a Europa
vai ganhar muito mais nesse primeiro momento com a segurança, né, da proteção da segurança alimentar do continente europeu. Senadora, eu vou passar a bola aqui para o nosso âncora, Gabriel Monteiro, e para a Fernanda Pressinotti, que é a editora do CNN Agronews e é quem manda aqui, quem construiu esse nosso novo núcleo, essa nossa nova vertical. Com vocês. A gente começa com quem manda na vertical. Fernanda, por favor, minha cara. Bem-vinda ao Money News. Boa tarde, gente. Boa tarde, senadora. Tudo bem? Você falou muito desses acordos internacionais, fecharam 70 acordos no seu governo, se eu me recordo bem, foram muitos. Ainda faz sentido esses acordos em bloco, senadora? E como o Brasil pode combater essas estratégias novas que estão usando de barreiras ambientais, barreiras sanitárias, né? Estão usando muita barreira sanitária para impedir que isso avance? Que estratégia a gente pode usar nesse caso? Fernanda, um prazer. Um prazer falar com você e uma pergunta ótima. Essas barreiras ambientais ou sanitárias, as sanitárias nós convivemos muitos anos com elas e eram grandes gargalos e impeditivos aí para o crescimento das nossas exportações, principalmente para a Europa. Mas nós vencemos isso. Hoje o Brasil tem regulação em toda a área sanitária de primeiro mundo. Nós não ficamos devendo nada a ninguém na área sanitária. Aliás, hoje eles têm mais problema com doença lá do que nós, né? Estão lá com problema de peste suína, enfim. Mas então o Brasil sofreu muito com isso e nós fizemos legislação muito elevada, a régua muito em cima e hoje o Brasil tem uma ótima legislação para a parte sanitária. Ambiental, nós temos o Código Florestal. Existe uma narrativa errônea de desconhecimento das pessoas que estão lá e também de gente do Brasil que leva essa narrativa querendo dizer que o Brasil tem problema. Claro que nós temos problema, como eles têm lá também. Agora, ninguém tem um Código Florestal como o Brasil. Eu acho que esse acordo pode, Fernanda, melhorar o ambiente de negociação, porque já que nós temos um acordo tão amplo, né, pode ser que facilite um pouco essa conversa quando a gente sentar à mesa. A Europa acabou de fazer uma lei ano passado, né, retrasado, para evitar as nossas exportações, alegando que nós desmatávamos, que a nossa produção vinha de área de desmate ilegal, nós coibimos aqui no Brasil. Agora, de desmate legal, não. Então, tem 2 desmatamentos, isso precisa ficar muito claro, o que é legal e o que é ilegal. Mas isso, o mundo é protecionista e vai ficar, depois da pandemia, ficou cada vez mais, mas o Brasil está preparado, sim, para salvaguardas que fizeram de última hora. Esse foi um ponto que, na minha opinião, é muito ruim, porque mostra que não há muita confiança, não em todos os países, mas alguns países mais protecionistas do bloco, né? Então, o que eu acho que nós temos? A lei da reciprocidade, que eu sou a relatora, isso tem mecanismos para a gente barrar esse tipo de desproporcionalidades que podem haver no meio ambiente ou mesmo na área sanitária. E eu acho que este acordo, antes de ser aprovado, talvez a gente tenha que fazer uma salvaguarda bilateral. Isso é uma coisa que nós estamos discutindo, tem decretos, enfim, nós temos mecanismos internos para fazer a mesma coisa que eles estão fazendo lá, eles protegendo os seus agricultores e aqui o Brasil protegendo também quem produz nesse país. Perfeito. Inclusive, senadora, era justamente a minha próxima pergunta. Por quê? Eu vou até pedir licença para dar uma notícia aqui contigo e repercuti-la com a senhora. O Parlamento Europeu aprovou hoje este regulamento interno de salvaguardas no acordo Mercosul-União Europeia, que impõe ali unilateralmente, ou seja, vontade europeia e não vontade mútua de todos os envolvidos, restrições ao acordo de livre comércio. A senhora fala em proteger quem produz internamente aqui no Brasil. Primeiro, qual que é o perfil, talvez, destes produtores que podem ser ameaçados pelos produtos europeus que necessitariam de uma salvaguarda, essa imposta por aqui, e o que está sendo discutido efetivamente como uma resposta a essa vontade protecionista europeia após a aprovação do acordo? Bom, essas salvaguardas aprovadas hoje, elas são, vamos dizer assim, um banho de água fria, porque
alguns produtos que nós já exportamos, e como o acordo ele é feito em cima de cotas sobre os produtos agrícolas, então a carne, por exemplo, o que a gente exporta, se for 5% a mais, é volume e preço. E também se a gente entrar com preço mais baixo para vender mais barato. Então, são esses dois pontos nas salvaguardas. Hoje, a gente exporta com preços competitivos, né? E depende muito do momento, se há falta do produto, se não há. Então, 5% é uma régua muito baixa. Então, provavelmente, o problema da carne bovina é um problema que a gente não vai acontecer nada, na verdade, vai continuar menos do que nós temos hoje. Então, ela realmente é uma salvaguarda que foi feita numa régua muito baixa para que o Brasil não possa colocar uma quantidade de produtos maior na Europa. Mas isso eu acho que nós temos que ver também a necessidade deles, tem muita coisa acontecendo aí no mundo, pode ser que eles mesmos precisem aumentar essa régua por necessidade de produtos brasileiros. Mas vamos esperar, né? Mas para nós ela vamos dizer assim, é um desestímulo, vamos dizer, a aumentar, a trabalhar mais o mercado europeu em certos produtos. Então, eu acho que o leite de lá para cá é uma coisa que nós temos que impor salvaguardas aqui a eles. Nós temos um problema sério com essa cadeia produtiva de lácteos e eles são muito fortes nisso. Então, isso é uma coisa que o Brasil vai ter que estudar, como ajudar os produtores brasileiros de leite, né, a não receber também uma enxurrada de produtos lácteos aqui e acabar com a nossa pecuária de leite, assim como os vinhos também, que nós temos hoje uma vitivinicultura boa, iniciando, mas ainda é muito jovem essa atividade no Brasil, e também nós temos que resguardar uma delas que eu estou lembrando aqui, essas duas, é muito importante, medidas aqui no Brasil para fazer a nossa salvaguarda, para proteger um pouco mais esses nossos produtores. E lembrando que eles têm subsídios altíssimos lá, que nós não temos aqui. Isso não dito pelo Brasil, dito pelo OCDE. O Brasil é um dos países que menos subsídio dá à sua agricultura, sendo que a Europa é campeã em subsídios para os seus agricultores. Senadora, ontem, no nosso dia de estreia do CNN Agro, entrevistamos o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, e ele nos falava da intenção do governo de acelerar a tramitação de um projeto de sua autoria de redesenho do seguro rural. O projeto já foi aprovado no Senado, encontra-se agora na Câmara e ele não evoluiu mais desde então. O que diz o governo, segundo o ministro Carlos Fávaro? É a intenção do Ministério apresentar um substitutivo e de conversar com a Câmara para que haja uma evolução. A senhora acha que é possível que isso aconteça num ano curto, como é o ano legislativo de 2026, por causa da agenda eleitoral? A senhora dialoga com seus pares na Câmara para que haja um andamento e esse substitutivo, que características a senhora espera dele? Existe espaço para um aperfeiçoamento desse texto? É claro que espaço sempre há para aperfeiçoamento de texto. Eu só, assim, fico meio preocupada, porque esse projeto, durante 3 anos, nós trabalhamos ele aqui no Senado. E não foi fácil tirá-lo da CAI e depois da CCJ, ele era terminativo nas comissões, não passou nem pelo plenário, mas o governo segurou ele o que pôde, né? Nós tratamos desse assunto com o Ministério da Agricultura, com o Ministério da Fazenda e sempre na hora de votar, não, vamos esperar um pouco, um pedido de vistas, uma audiência pública, enfim, foi dado tempo para que o governo trouxesse, né, as medidas, ou enfim, as sugestões de modernização que são sempre bem aceitas. Finalmente conseguimos aprová-lo, acho que em novembro do ano passado, foi para a Câmara, já final do ano, com uma agenda muito tumultuada. Agora, nós estamos trabalhando para ter um relator urgentemente na Câmara, para que o projeto seja apreciado. Acho que tem que passar na Comissão de Agricultura, de Finanças e depois no plenário, para que ele receba aí sugestões e aprimoramento, com certeza, o que a gente quer é isso. Mas não adianta ter só uma lei boa.
A lei, para ser boa, ele precisa de uma regulamentação, e aí é o Ministério da Fazenda e da Agricultura que vão poder fazer. E precisa de recursos, né? Então, o seguro, eu sempre brinco, esse é o início, porque a gente precisa de seguro do crédito, que se a gente já tivesse funcionando e o governo tivesse colocado dinheiro no seguro para subvenção do prêmio de seguro, hoje, nós não teríamos os problemas que a gente tem de inadimplência, de pessoas que não estão dando conta de pagar por conta de problemas climáticos. Se você já tivesse um seguro de renda, porque tem várias modalidades, se você tivesse um seguro de renda, aquele produtor que fez o seguro de renda e o preço caiu muito, porque a soja já chegou a 180, hoje está aí a 100, 90 e poucos, é uma diferença brutal. Quem plantou comprando insumos lá atrás, com uma soja de 120, 130, na hora de pagar a soja com 90, 90 e poucos, perde muito dinheiro, né? Então, se tem um seguro de renda, ele tem essa diferença coberta pelo seguro e ele não tem prejuízo. Tem o tal do seguro paramétrico, né? Que é a novidade. O brasileiro gosta de novidade, que é um seguro muito específico para determinados pontos. O seguro paramétrico é bom, mas para quem já sabe fazer o seguro de crédito, fazer o seguro de clima. Então, isso é tudo um aprendizado. O Brasil ainda engatinha no seguro rural, mas nós precisamos que o governo realmente compre essa ideia e tenha vontade política de fazer. Se é isso que o Ministério da Agricultura vai fazer, eu não conheço a proposta ainda, mas ela é bem-vinda. Tudo que puder vir de seguro rural para ajudar o agricultor brasileiro, eu acho que é bem-vindo e ajuda muito. E ajuda também ao governo, que não fica todo ano que tem um problema climático, tendo que renegociar a dívida, aumentando. Um ponto aqui, me desculpem, Gabriel e Fernanda, só para emendar aqui um ponto, a senhora acredita que o Congresso tem apetite para derrubar o veto presidencial agora da virada do ano, a blindagem orçamentária do seguro rural? O Congresso vai se dedicar a esse assunto? Nós vamos nos dedicar, a Frente Parlamentar está se dedicando a isso, porque como é que o governo quer fazer um super seguro se ele não aprova nem uma subvenção mínima? Ano passado, nós tínhamos 7% da área coberta. Como não foi aportado o recurso total, que era 1 bilhão e 90 milhões, o que aconteceu? A redução de área segurada no Brasil caiu para 3%, então é zero, né? Perto do tamanho da nossa agricultura, 3% é nada. Então, se o governo quer fazer isso, eu estou de acordo e sou a primeira a aprovar um substitutivo, mas primeiro mostre o que vai trazer, né? O inferno está cheio de gente bem intencionada, nós precisamos agora efetivar uma boa política de um seguro rural que é super necessária. Por favor, minha cara. Ministra, senadora, a senhora falou aí de restrição desse crédito, né, de seguro para o crédito, mas o setor está com uma restrição de crédito como um todo e também de elevação de custos, né? A gente começou esse ano, essa safra com custos muito elevados, com essa restrição de crédito. De que forma a senhora enxerga que o governo poderia ajudar não só os produtores, mas a cadeia como um todo? De alguma forma, a gente pode incentivar o crédito privado, uma vez que o Plano Safra acaba tendo recursos finitos? Como é que a senhora enxerga essa questão? O Plano Safra, ele já não cobre mais há muito tempo. Desde que eu estive na frente do Ministério, ele já era um cobertor curto para atender a toda a cadeia da agricultura, de produção da agricultura. Então, eu acho que é muito bem-vindo. Agora, para isso, como é que a iniciativa, como é que o crédito livre, como é chamado, que são os bancos que dão, e não é um crédito subvencionado, né? A 15% já é difícil o produtor tomar, porque é um juro muito alto para a nossa atividade. Acho que para qualquer atividade produtiva, mas para a agricultura mais ainda. Então, acho que o governo tem que pensar uma maneira, e o seguro é uma delas, porque se você tem um seguro, vai no banco e você não dá conta de pagar por problemas climáticos ou de crédito, seja lá o que for, mas que a sua pólice cubra, você tira a responsabilidade do governo. Quem vai pagar são as seguradoras, né? Então, o seguro é importantíssimo e ele ser mais amplo. Agora, realmente, nós estamos com restrição de crédito por conta das várias, como é que chama? As várias recuperações judiciais que aconteceram, né, durante esse ano. Gente que pegou dinheiro
na época em que a soja estava a 160, 170 reais, e foi o que eu falei no começo da nossa fala aqui, hoje a soja está 100, na média, tem lugares que já está até 90 e poucos. Então, como é que você paga? Então, hoje nós temos um nó para ser desfeito. E ainda tem o grande problema climático, porque passou o Rio Grande do Sul, né, um pedacinho de Santa Catarina, um pedacinho do Paraná e um pedaço do meu estado, do Mato Grosso do Sul. Essas pessoas hoje não têm crédito. O que está acontecendo? Vai ao banco, não consegue o dinheiro, planta com aquilo que tem, diminui adubo, diminui mão de obra, faz uma lavoura menos caprichada, vai produzir menos. Então, isso é uma bola de neve que precisa ser estancada o mais rapidamente possível. E se a gente tiver uma política de seguro, repito aqui, não sendo chata, bem formulada, e que o governo cumpra aquilo que ele se determinar a fazer, eu acho que já temos aí um bom caminho percorrido para que a gente volte a ter o campo mais tranquilo no crédito. E a outra coisa é o governo fazer a parte dele, gastar menos, ter credibilidade e os juros caírem. Se os juros caírem, também já começa a melhorar a vida daqueles que precisam todo ano ir lá buscar recursos para o custeio. Investimento diminuiu 40%. A CNA está fechando esse número, mas parece que são 40% de investimentos a menos que o setor agrícola fez o ano passado, nessa safra 25-26. É muito, isso é muito grande esse valor. Senadora, eu gostaria até de falar um pouquinho mais sobre crédito, porque eu introduzi essa nossa entrevista falando sobre um recorde de emissão de CRAs, de certificado de recebíveis de agronegócio. LCAs também muito competitivas, taxas mais altas acabam deixando os títulos isentos, que não tem cobrança de imposto de renda, muito atrativos para o investidor no mercado em geral. Houve uma tentativa no ano passado de retirar a isenção para estes títulos que hoje não contam com a cobrança do imposto de renda. Ontem, o presidente do Banco Central, inclusive, disse que um dos fatores que faz a taxa de juros no Brasil ser tão alta, que tira o efeito dos juros, é ter títulos isentos no mercado. A senhora acredita que uma hora ou outra essa discussão vai ter que voltar à mesa? Como vê a cobrança de imposto de renda sobre títulos e, claro, essa disponibilidade de crédito no mercado livre, não crédito subsidiado pelo governo? Bom, eu acho que se o ambiente, né, no Brasil, com juros mais baixos, dólar caindo, né, você pode colocar à mesa e em discussão novamente isso. Agora, você tem que ver o que financia o Plano Safra. E hoje o Plano Safra é financiado justamente por poupança rural, né, uma parte, a outra parte vem do mercado livre, e aí é muito importante as LCAs, que hoje não são taxadas. Se elas forem, elas perdem a atratividade de quem investe. E se diminuir este valor, você diminui o crédito rural. Então, eu acho que está na hora do Brasil rever a sua política do crédito rural como um todo e achar soluções. E eu acho que nessa mesa tem que estar o Banco Central, tem que estar o Ministério da Fazenda, principalmente o Ministério da Agricultura, algumas entidades de classe que são aí representativas desse setor, para discutir e achar um novo modelo para financiar a agricultura brasileira. Ministra, eu queria já, caminhando aqui para a nossa reta final da entrevista, lhe fazer uma pergunta de caráter eminentemente político. O setor com quem a senhora tem tanto contato e representa, que é o agro, sempre teve uma resistência muito grande ao candidato e ao presidente Lula. Ao longo desse governo, o presidente acenou muito para esse setor, por meio dos planos safra, por meio de diálogo, por meio de abertura de mercados e conclusão de negociações, por exemplo, com a União Europeia, que a gente acabou de citar. Hoje a senhora avalia que a resistência do agro ao governo Lula e ao PT é menor ou ela está no mesmo nível que a senhora observou em 2022 na campanha eleitoral? Acho que no mesmo nível, porque o aceno que o setor gostaria de ter era ter segurança jurídica sobre a propriedade rural, né? Hoje nós temos aí todo dia alguma lei, alguma normativa que os produtores não se sentem seguros. Aqui mesmo, nós acabamos de passar uma lei que era para resolver um problema secular
de terras de fronteira, propriedades em terra de fronteira. O que acontece? Essa regularização, depois de acordo com o governo, muita discussão, aprovamos por larga maioria, nas duas casas, vai para o presidente e ele veta. Então, são essas coisas. Depois você tem lá o IBAMA multando todo mundo, né? Atribuindo ao setor produtivo, aos produtores rurais, em especial aos produtores rurais, que nós não cumprimos o Código Florestal, né? A imagem do produtor, ruim quem faz, muitas vezes, eu não estou generalizando, é esse governo. Então, a química que teve com o Donald Trump não teve com o produtor rural. Precisa tentar fazer essa química. Ela não existiu até hoje. Por essas coisas, por essa insegurança. Plano Safra sempre teve. Foi maior ou menor? Não, ele cresceu um pouco, mas não foi nada de espetacular. A narrativa é muito boa. Foi bem, ele não foi o que o governo podia fazer. Né? E o produtor, ele sabe que o governo tem limitações e que ele não pode fazer tudo o que quer, né? Ou que gostaria. Então, o que precisa é um aceno. O setor que mais produz nesse país, que gera riqueza, ele não tem... Vamos dizer, o presidente prefere levar o MST na sua comitiva para a China do que levar uma associação de classe representativa dos produtores rurais. Então, são esses pequenos detalhes que, infelizmente, a ideologia tem atrapalhado muito essa química entre o presidente Lula e o setor produtivo brasileiro. Agradeço imensamente a participação da senadora e ex-ministra Tereza Cristina. Obrigado também, Daniel Rittner, nosso diretor de jornalismo em Brasília, e Fernanda Pressinotti, âncora do CNN Agro. Sempre bem-vindos aqui. Em especial, um agradecimento à senadora, minha cara. Agradeço por ter aceito o nosso convite. Até uma próxima. Sempre um prazer, viu?